eu fui pro cinema com a minha filha, que tem 14 anos, e a gente ficou naquela sala VIP, sabe? Que tem aquelas cadeiras grandes e tal. Só que não ficamos juntas, ficamos cada uma em um bloco e ficamos um pouco separadas, né? Teve um momento que começou a rolar umas cenas que ela botou a mão na frente, gente, assim, com a mãozinha na frente, eu olhei e falei, putz, realmente essa cena não era ideal. E aí eu fui, pulei pra cadeira, que é uma cadeira grande, né? E ela tava com a mão, mãe, eu não posso ver isso, não tá me fazendo, não gosto, não tá me fazendo bem e tal. Quando eu puder tirar a mão, me fala. E aí eu te falei quando podia tirar e tal. Mas ela ficou visivelmente desconfortável. Saímos do filme, ela reclamando, lembrando de algumas coisas, assim, discutindo algumas coisas comigo, né? Ah, essa cena aqui e tal. Mas assim, meio chateada, depois isso rendeu, a gente conversou com o pai dela e tal. E eu fiquei com uma sensação de tipo, caramba, de repente não valeria a pena ter levado, ou era bom ter assistido antes. A gente foi assistir Homem com H, que é o filme de Ney Matogrosso. Mas eu fiquei também confiando muito no que tinha acontecido naquele filme, né? Que é um filme, assim, muito, muito forte em diversos aspectos, assim, de questionamento de vida. E um tempo depois, ela veio comentar comigo que as amigas estavam comentando sobre relacionamento e tal, e alguém comentou, não, porque ele é meu. E ela trouxe, não, mas ninguém é de ninguém. A gente não tem, como assim ele é seu? E lembrou de um momento do filme, em que o Ney, eu acho que tá com Cazuza, e Cazuza se interessa por outra pessoa, ou vice-versa, não lembro exatamente, e ele traz essa fala. Essa foi uma fala também que me tocou, assim como muitas outras, eu quero trazer isso um pouco aqui hoje, porque esse filme vem atravessando a minha vida e os meus atendimentos, porque essa relação de posse, né, e de ciúme, que essas relações, que nas relações existe, principalmente nas relações heteronormativas, não sei se principalmente, mas nas relações amorosas, né? A gente vive muito essa penumbra de ciúme, de posse. Isso é um dos grandes fatores também de violência contra a mulher, onde o outro é meu, ele me pertence, então é difícil eu conseguir abrir mão disso ou deixar o outro ser quem ele quiser ser. No caso da mulher, então, com essa questão da objetificação, do corpo, a pornografia, as mulheres morrem por esse sentimento também de posse, né? Então, aquilo também me atravessou num lugar de muita liberdade, de muita confiança em si mesmo. E depois disso eu terminei conversando sobre esse filme com algumas mulheres que eu atendo. Eu indiquei para algumas delas que elas assistissem e a gente conversou depois sobre o filme. E eu queria trazer uma reflexão sobre o quanto isso é algo recente na minha vida. Sim, desde que eu comecei a fazer, recente que eu digo, desde que eu comecei a fazer teatro, foi quando eu entendi a arte num lugar, numa percepção mais profunda. Já tinha 33 anos quando eu comecei a fazer teatro. Eu não fui uma garota que fez teatro em escola, sabe? Eu tinha a arte pulsando em mim pela dança, tinha aquela, a gente apresentou uma vez a Semana de Arte Moderna, que teve o teatro, mas tinha muito dança, era uma coisa que fazia parte muito da minha vida, né? Tanto que por parêntese, teve uma época que eu dancei lambada numa banda, eu falo isso, porque eu já falei isso algumas vezes, né? Acho que nas redes sociais, de que eu dancei nessa banda, porque foi algo muito particular e forte na minha história, quando eu lembro de algo que eu fiz com muito prazer. E como isso me faz também ter um olhar importante com relação aos meus filhos estando na adolescência, da importância de fazer algo com prazer, né? Porque quando a gente está hoje, o que a gente vê hoje nas escolas, nessa experiência das crianças com conteúdos, com provas, com Enem, é um distanciamento muito grande do que dá prazer. E quando eu vivenciei isso no meu corpo, eu tenho uma lembrança assim muito de respiro, sabe? De tipo, caramba, que bom que minha mãe me deixou chegar até aqui. Que na época eu viajei para o interior dançando, mas eu amava dançar. Mas enfim, quando eu comecei a fazer teatro, foi quando eu comecei junto com o processo terapêutico, eu faço terapia já há muitos anos, de perceber como aquilo me tocava, sabe? O que aquela história, aquele filme, aquele documentário. É óbvio que tem muitas vezes que eu assisto por assistir, para desopilar um pouco. Eu adoro assistir uma comédia romântica, por exemplo, para dar uma relaxada e ficar ali só, sabe?
mas eu gosto muito de assistir a maior parte do tempo, desde que eu comecei com esse processo com a me aproximar mais da arte nesse nível de proximidade, eu comecei a questionar muito como aquilo me tocava. E quando eu convidei as mulheres que eu atendo, eu convidei nesse lugar. Assiste, vamos conversar sobre isso. E é importante, né, que a gente tenha em mente, e assim, eu acredito nisso, como a arte nos desloca, nos provoca, traz uma possibilidade da gente confiar mais em nós mesmos, né? Confiar em algo muito maior, em uma força maior também que nos guia. Enfim, esse filme me atravessou muito também nesse lugar, porque eu saí do filme, gente, assim, tipo, achando que eu posso tudo. Cara, agora essa confiança desse homem é uma inspiração e eu também quero isso pra mim, sabe? E nós discutimos isso, eu e as mulheres que eu atendo, né? A gente começamos falando também, assim, não na ordem do que eu tô trazendo aqui, primeiro da dor, da transformação da dor, transpor essa dor, que era a dor da relação com o pai, numa potência tão grande, numa possibilidade de colocar aquilo para um lugar de muita força, né? Que diante daquela violência e da forma como me parece ter sido a relação com o pai, era para ter sido o inverso, né? É nisso que muitas vezes a gente acredita ou que a gente vê. É um lugar onde, de alguma forma, ele não foi visto. E como ter dentro de si essa força diante disso, né? É óbvio que tinha mãe, mas ainda por cima tinha uma questão cultural da época, né? Que era censura, que era repressão. E a gente ali enxergando um homem que atravessava isso. E aí nessas conversas que eu tive com elas, nesses atendimentos, a gente trouxe um pouco esse lugar dessa desconstrução de padrões, do que a gente pode bancar, do que elas, particularmente dentro das histórias delas hoje, em coisas muito sutis e particulares e pequenas do dia a dia, estão transpondo ali e estão fazendo exatamente isso que o Ney fez, de uma certa forma, numa potência, algo muito maior, né? Porque ele se tornou tudo que ele se tornou, mas também é isso, é muito grande também a nossa vida, né? As nossas experiências, não é porque, enfim, porque Ney é famoso, né? Que é mais, eu tô querendo trazer isso, mas tem uma inspiração muito grande pela obra dele, né? Pela construção do que ele fez, pelas músicas, pela entrega, pelo corpo. E a gente começou a conversar um pouco sobre essa força, sobre essa confiança em si, sobre essa integridade. E trazendo, eu fiquei pensando depois, do quanto nós mulheres vivemos num sistema que faz com que a gente desconfie das nossas memórias, das nossas experiências, de nós mesmos, né? Se a gente tem 20 mulheres dizendo que um homem, acusando ele de algo, e ele diz que não foi ele, o homem é protegido. É essa sociedade que a gente vive. Então a gente é muito distanciada, a gente é muito educada, muito domesticada a desconfiarmos, a termos medo, a acharmos perigoso aquilo que a gente pensa e acredita. Isso é muito sério, sabe, gente? Porque isso distancia a gente do que pulsa na nossa vida, nas nossas próprias escolhas. Um dia desse eu vi em algum vídeo, eu não sei se foi a Viola Davis falando sobre isso, falando o quanto ela enxerga como coragem também, você está numa mesa com muitas pessoas e você discordar daquilo, sabe? Eu enxergo isso muito nesse filme, essa força do Ney. Tem algumas cenas em que isso acontece, que eu fiquei extremamente tocada, assim, tocada no sentido de tipo, cara, onde é que esse cara arrumou tanta coragem para chegar ali e dizer que não, eu não vou bancar isso, eu não quero, isso não tem a ver comigo, sabe? Então esse é um lugar que para mim ficou muito, me marcou muito e me fez perceber também, em uma outra experiência que eu vivi, eu fui pro show dele aqui em Salvador já tem uns anos, e foi muito chocante, eu até comentei isso com uma dessas mulheres, em que ele coloca um outdoor, né, e tem uma música que ele canta e que ele coloca pessoas idosas se beijando, assim, beijando de língua, corpos com corpos, aqueles corpos com muito mais flacidez, com a pele muito mais, como é que fala? Mais flácida. E eu olhando para aquilo, meu Deus, que coisa mais linda, sabe? Uma beleza. E as pessoas visivelmente constrangidas.
E a gente conversando sobre isso, né? Como é curioso, muitas pessoas tradicionais que assistem Ney, que acho que é um lado ali delas que elas não podem revelar e que se revela através desse gosto, talvez, né? Mas enfim, e aí eu fiquei pensando também sobre o quanto ele, né, esse personagem, no caso do Jesuíta Barbosa, que estava ali mostrando a vida do Ney, o quanto a confiança nele, a integridade daquilo que ele acredita e a confiança, o autorrespeito, faz com que naturalmente a gente perceba o respeito pelo outro. Porque no caso de nós mulheres, a gente é incentivada a priorizar o outro, né, o que o outro deseja, o cuidado com o outro, é o que é melhor para o outro, como se isso fosse altruísmo, como se isso fosse bondade, como se isso fosse algo extremamente necessário e maior e bonito, né? E na verdade a beleza está no inverso disso, para mim. E no caminho da gente estar olhando tanto para a gente, com tanta profundidade, tanto respeito, que o encontro acontece com o outro, entende? Essa beleza, algo muito genuíno e muito simples e muito bonito e particular acontece ali. E eu vi algumas entrevistas do Ney e ele com o Jesuíta Barbosa, visivelmente emocionado com a presença dele, assim, e falou algo tão lindo. Ele falou assim: para mim, eu me sinto ainda mais perto da obra do Ney, de quem Ney de toda a grandiosidade do que ele fez, através dos silêncios dele, das pausas dele. Ele falou dos objetos da casa, de tudo que ele vem construindo e sendo, né? E eu achei isso, e nas entrevistas que eu vi, vocês podem ver, né? A postura dele é uma postura de muito ancoramento, assim, de quem eu sou. E isso me fez vir aqui, sabe, falar sobre essa vontade, né, essa necessidade de trazer esse tema, desse lugar de como a gente é enganada a acreditar que a gente precisa se anular para que o outro exista. Isso caminha pela maternidade, pelas relações como um todo, porque a gente paga um preço muito alto quando nós estamos confiando em nós mesmos, sabe? Acreditando que aquilo ali pra gente, naquele momento, é o mais importante. E, na verdade, como nós somos educadas para desconfiarmos de nós, e a gente está culturalmente num ambiente em que é assim que nós somos vistas, e dependendo da nossa história, naturalmente a gente vai para esse lugar, sabe? Aí você vê um homem, numa época com censura, com muita repressão, transpondo isso. E aí eu fiquei pensando também na minha filha, quando levei ela para assistir esse filme, né? E hoje a gente conversa muito, esporadicamente, sobre esse filme, sobre as músicas do Ney, que eu gosto de escutar e tal, do quanto eu educo ela e desejo, talvez romanticamente, e também com esse trabalho que eu estou fazendo aqui, com o meu trabalho com mulheres, que a gente tenha menos medo da gente, sabe? Que a gente confie mais na gente. Eu acho que esse é um lugar de extrema transgressão e de extrema revolução, quando a gente pode, acredita, né? As mulheres que eu atendo individualmente, eu sinto muito isso, esse lugar assim de uau, sabe? Esse filete aí de confiança em você é algo extremamente importante e grandioso, né? Enfim, teve um outro momento também que eu assisti uma entrevista dele, não sei se foi depois ou antes do filme, em que ele falava sobre que ele trazia uma dúvida. Por que as pessoas se preocupam tanto com o outro se elas vão sozinhas? Se elas vão embora daqui sozinhas? E isso me tocou porque no meu processo de terapia, existir no meu próprio corpo, com as minhas próprias emoções, foi algo acontecido. Foi algo assim que eu percebi que me deu trabalho. Eu não me sentia existindo em mim desde sempre, sabe? Eu fui uma jovem muito distante de si. E quando eu me percebi nesse lugar, e hoje gosto muito da minha companhia, venho cuidando da minha solitude, né? Colocando um lençolzinho gostoso nela,
eu venho compreendendo cada vez mais que as minhas escolhas precisam ser a partir daquilo que é importante para mim, sabe? E eu sinto que eu gero incômodo. E hoje eu venho bancando esse incômodo. E talvez agora, pensando e refletindo sobre tudo isso, eu não esteja aqui falando disso à toa, do quanto esse filme me tocou, porque, de alguma forma, eu venho buscando isso na minha vida, sabe? Como eu disse antes, essas colocações, ou aquilo que você acredite que para você é importante, seja em que ambiente for, profissional, ou uma conversa com uma pessoa, uma colocação com um médico, seja aquilo que for, sabe? A sua própria verdade é uma transgressão também nesse nível. E não que a gente tenha que ser transgressor, entende, gente? Não estou levantando a bandeira, eu estou levantando a bandeira da gente poder existir sem sermos tão domesticadas, entende? Então, quando a gente está dentro de tudo isso que nos é convidada, tendo coragem de acreditar no que a gente pensa, confiando nas nossas memórias, não, meu amigo, foi você, sabe? Eu acho que eu fiz até um episódio aqui em que eu falo de uma violência obstétrica que eu vivi e que algumas pessoas desconfiaram de mim e me disseram, não, mas você não está exagerando? Não, não estava não. Durante um tempo eu achei que podia estar, sabe? E hoje cada vez mais eu falo, não, é isso que eu senti. Então é isso. Enfim, então eu queria trazer um pouco, o filme ainda tem muitas questões, muitas discussões maiores, né? Tem também a questão da sexualidade, que é muito forte, que fala muito da masculinidade, do quanto o homem com aquele corpo flexível, com dança, né? Como aquilo é arrebatador, né? Como aquilo faz as pessoas se sentirem desconfortáveis, né? Porque não estão acostumadas, porque os homens também são cobrados nesse nível. Eu me lembro que quando eu fui pro show, no show, ele começa o show deitado não, de costas, né? Dançando, rebolando, e as pessoas assim extremamente constrangidas, um homem de 82 anos, quando eu assisti o show, eu acho que era a idade dele, e os homens, e todo mundo assim meio que se olhando, mas as pessoas estavam ali, né? Vendo o Ney Matogrosso, sabe? Então, esse filme, ele tem muitas nuances, assim, muita entrega também com relação à própria sexualidade. A gente vem conversando sobre isso com as mulheres que eu atendo, a gente falando sobre essa entrega ao próprio prazer. E quando a gente tem essa possibilidade de se entregar ao nosso próprio prazer, a gente entrega muito mais prazer também para o outro, a partir de um lugar experimentado por nós, né? E o quanto esse prazer tem a ver com o libido da vida, com a maneira como a gente circula pela vida, sabe? Então, esse filme ele foi um filme que me marcou imensamente. Eu vi também algumas entrevistas com a Sara Oliveira, que eu acho que é uma jornalista maravilhosa, que eu acompanho já tem um tempo, e ela também estava no filme, e ela trouxe algo falando justamente sobre ele, né, sobre a participação no filme, e sobre a relação com ele, que eu queria finalizar, ela trazendo o quanto a existência dele é inédita, o quanto é muito bonito ele está nos permitindo vivenciar isso. E para mim, esse documentário ele veio desse lugar, dessa possibilidade da gente poder transgredir, da gente poder ser quem a gente quiser ser, sabe? Isso foi um lugar de muita autorização para mim. E hoje, vindo nesses últimos dias discutindo e conversando com essas mulheres que eu atendo, algumas, né, sobre esse filme, sobre como tocou elas, sobre como elas se sentiram também autorizadas a viverem os prazeres delas, a olharem para essa confiança, a gente olhar mesmo para aquilo que a gente realmente pode, sabe? Enfim, então eu queria indicar esse filme, comentem como é que isso chega para vocês, comentem aqui no Spotify, é muito importante para mim saber o que vocês pensam também, trazer movimento para essa plataforma, né? Isso também me ajuda. Compartilha com as amigas, manda para as pessoas que vocês acham que merecem escutar essa discussão. E é isso. Obrigada, a gente se vê no próximo.